Olá, Deus abençoe sua vida, sua família, muita paz para todos que nos acompanham, em especial no Pão Nosso de Cada Dia. Pão Nosso de Cada Dia, dai-nos hoje. É hoje, é o agora, é o já. Você que está me acompanhando, não interessa, não importa, católico, espírita, evangélico, muçulmano, judeu, ateu, todos são bem-vindos. Sim, o nosso Deus, o único Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não. O Deus a quem servimos, o Deus a quem amamos, ele ama a todos de maneira incondicional. É óbvio que a gente tem que tomar decisões, atitudes, né? Por exemplo, você ama o seu filho, mãe, pai, que está me acompanhando, mas há momentos que você tem que tomar determinadas atitudes que vai causar um impacto entre você e ele. Mas isso é para o bem dele. E se ele compreender isso, você vai perceber que este impacto vai ser muito pouco, ou quase que nada, dado ao amor que você tem para com ele e ele para com você. Assim é Deus. Porque ele nos ama, ele nos repreende, ele nos disciplina, né? E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, está no livro de Mateus. Mateus, eu gostaria que você, junto comigo, apreciasse essa iguaria da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma iguaria, sabe, fundamental na vida dos homens. Agora há pouco eu mencionava aqui uma palavra, uma expressão. Eu preciso dos homens. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Porém, eu dependo de Deus. Todos nós precisamos uns dos outros. O ser humano precisa um dos outros. Porém, o dependemos somente de Deus. Vamos apreciar essa palavra que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mas antes, se inscreva no nosso canal, Bispo Roberto Santana Oficial. Repito, Bispo Roberto Santana Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para todas as notificações, tá bom? E por favor, deixe o seu like e compartilhe este pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os dois fundamentos. A Bíblia, o título é Dois Fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é necessário ouvir e praticar. Não basta apenas você ouvir. Eu tenho que ouvir e colocá-la em prática. Então ele diz, será comparado a um homem prudente, um homem que tem uma prudência, né? Ele é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe qual o defeito nosso?
Sabe qual o defeito dos homens, na sua maioria, dentre tantos, né? Um deles é não ouvir, ou se ouve, não dar importância. Se você analisar, o povo de Israel foi assim. Aliás, antes de irmos ao povo de Israel, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Adão, Eva, Deus disse para Adão: Adão, está vendo aquela árvore ali? Dela você não pode tocar. Daquele fruto você não pode comer. Adão ouviu. Deus falou com ele. Adão, por sua vez, também falou com Eva. Mostrou para Eva. Eva ouviu. Mas a prática, não praticou. Praticou de uma forma oposta, contrária. Praticou de uma maneira que não deveria, que foi justamente executando o que não era para ser executado. E o que era para ser executado? O não comer. E ele executar o contrário, comendo. Exatamente. Comendo. Olha que coisa. Aí vamos prosseguindo. Povo de Israel. Salmos 89. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Que coisa, hein? Como Israel não quis me escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim eu deixei-o andar na teimosia do seu coração. Resultado, acontece isso aqui, ó. Quando o homem ouve a Deus, ele é comparado a um homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Edificar uma casa sobre a rocha requer tempo, requer anos, é luta, e lutas árdua. Porém, quando vem isso aqui, ó, cai ou caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ela não caiu por quê? Porque ela foi edificada sobre o quê? A rocha. Mas e por que ela foi edificada sobre a rocha? Porque ouviu a voz de Deus e colocou em prática. Sabe, o mundo tem ouvido. O mundo tem ouvido. Desde que mundo é mundo, o mundo tem ouvido falar. Deus tem usado homens desde a antiguidade até os dias de hoje. E se esses homens se calarem, ele manda as pedras clamar. Ou seja, cabe você ouvir a voz de Deus. Cabe você colocar em prática. Vamos concluir? No versículo 26, o contrário do que ouviu, do que colocou em prática, ele também ouviu, mas ele fez tudo o oposto. Assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, o oposto do prudente, né? Cauteloso, vigilante, sóbrio, né? O insensato não mede as consequências do que pode acontecer edificando a casa dele sobre areia.
Aqui, ó. O insensato não mede. Então ele diz, ó, por favor. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou, foi ao chão, sendo grande a sua ruína. Tudo por quê? Tudo por quê? Por não dar ouvido à voz de Deus. Não é porque não ouviu, não. Ouviu. Tanto um como o outro ouviu. O que edificou a casa sobre a rocha, ouviu a mesma palavra. O que edificou a casa sobre areia, ouviu também a mesma palavra. O diferencial está em ouvir e colocar em prática as ordenâncias de Deus. Por exemplo, ele diz: pão nosso de cada dia. Por que me preocupar com o que ainda não chegou? Por que não viver o hoje e estar preocupado com o que ainda virá, se é que virá? Então eu tenho que viver o hoje, como ele me ensina. Isso é ser uma pessoa prudente. Isso é agir com prudência e não como um insensato. Medita nisso. Porque observou? Tanto um como o outro, o que caiu sobre o que estava edificado sobre a rocha, foi o mesmo que caiu sobre o que estava edificado sobre a areia. As pessoas no mundo, as pessoas que vivem nesse mundo, como eu também vivo, todos nós vivemos no mundo, mas o diferencial que o apóstolo Paulo disse: eu vivo neste mundo, mas não faço parte dele. Isso é edificar a casa sobre a rocha. Mas a maioria não está preocupada com isso. Querem aproveitar da maneira que querem, da forma que acham. Repito, sem medir as consequências disso. Resultado: o que caiu sobre o que estava sobre a rocha é o mesmo que vai cair sobre o que está na areia. E aí, grande vai ser a sua ruína. O que eu faço para que não seja grande a minha ruína? Toma uma atitude e viva o hoje, o pão nosso de cada dia. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Esse foi o meu, o seu, o nosso, pão nosso de cada dia. Eu declaro o seu pão abençoado. E quando você compartilhar com seus familiares, que eles também sejam abençoados. Amém. Compartilhe este pão. Esse aqui, ó, não é de plástico não, você tá vendo? Você acha que de plástico? O de plástico poderia amassar e voltar. Isso aqui, viu? É verdadeiro. Compartilhe com o seu familiar. Mas o pão mais importante que você deve compartilhar com ele é o do reino de Deus. Fique com Deus.